tarde a todos, bem-vindos ao 10º episódio de Emoções em Podcast. Emoções em Podcast é um programa que surge com o objetivo de aumentar os níveis de saúde mental e de bem-estar. Hoje vou ter um convidado muito especial, é o Jorge Humberto Dias, e vai-nos falar aqui sobre o tema que é a aplicação da filosofia à felicidade e aos desafios do cotidiano. Por isso, vamos aqui ver. Já está aqui na primeira fila. Muito obrigada. Muito bem. Vou aqui então convidar o Jorge a juntar-se a mim, que ele já está aqui. Boa conversa em final de dia de segunda-feira, em que nos vai dar aqui várias sugestões sobre como podemos potenciar ainda mais a nossa felicidade, encarar os desafios do nosso cotidiano. Já enviei o convite, Jorge? Estava difícil. Nada, está tudo certo. São os desafios que fazem parte. Vai mesmo assim. O início é sempre um minuto ou dois destas coisas, destes desafios técnicos. É verdade. Tudo bem, Jorge? O importante é que passei no teste. Ora, aí está. Com distinção, já cá estamos, ao final de 2 minutos, por isso está tudo incrível. Então eu quero convidar desde já toda a gente que está a assistir a partilhar com os vossos amigos, com os vossos conhecidos. Isto é um programa, As Emoções em Podcast, tem o intuito mesmo de contribuir para aumentarmos os nossos níveis de saúde mental e de bem-estar. Todas as segundas-feiras temos aqui um tema. Na semana passada também andámos no tema da felicidade. Esta semana continuamos no tema da felicidade. Desta vez com o Dr. Jorge Humberto Dias. O tema de hoje é a aplicação da filosofia à felicidade e aos desafios do cotidiano. E para quem ainda não conhece o fantástico trabalho que o Dr. Jorge faz, eu passo a apresentar. Faço apenas uma breve apresentação, porque melhor. Mais a dizer. Então eu vou dizer, o Jorge Humberto Dias é doutorado em Filosofia pela Universidade Nova de Lisboa, com uma tese sobre felicidade, método e aconselhamento. Escreveu o seu primeiro livro em 2006, Pensar Bem, Viver Melhor. É docente no Instituto Universitário Atlântica, onde coordena o curso de pós-graduação Ferramentas Happy Fit, Métodos e Aplicações, que vai começar já no dia 27 de outubro, por isso depois ponham-se atentos, para quem ainda se quiserem inscrever. Coordena na DGAI o programa Happy Schools. Tem sido keynote speaker em vários eventos e organizações de todo o mundo. Gosta de explorar temas como a felicidade, ética, método, generosidade, suicídio, bullying e bem-estar. Ele tem trabalhado imenso em muitas universidades, quer do nosso país, quer em universidades do mundo, em organizações, em empresas, no desporto, na intenção muito de contribuir para este aumento da felicidade, que é tão necessário, não é? E vivemos num país supostamente em que seria tão fácil, não é? Até pelo clima e por tudo, e às vezes parece que as pessoas não valorizam o que têm, não têm aquela mentalidade da gratidão e da abundância. Então, exato que este episódio é exatamente sobre a aplicação da filosofia, não é assim aquela filosofia tão genérica, mas é a aplicação da filosofia à felicidade e aos desafios do cotidiano. Eu começaria por perguntar ao Jorge qual é para si a sua definição de felicidade. Ok, e que excelente forma de começar, não é? Queria agradecer em primeiro lugar o amável convite. E espero não vir estragar aqui muito este podcast, que tem sido tão fantástico, porque muitas vezes a filosofia parece que ajuda, mas ainda traz mais problemas, não é? Eu costumo dizer que aqui os problemas são bons, às vezes noutras áreas nem tanto. Então o que é a felicidade? Para mim a felicidade é algo que tem a ver com a ação que nós temos, é muito importante o que nós fazemos. Não é possível ser feliz sentado debaixo de uma árvore à espera que tudo venha ter comigo, não é? Porque nem comida vou ter. Bom, quer dizer, com um bocadinho de sorte, se a árvore tiver maçãs, pode ser que caia uma maçãzinha lá para o outono, não é? Mas, enfim, depende também da época do ano em que eu esteja. Pode ser complicado. Portanto, é preciso fazer coisas, não é? Ações, quanto melhor for
essa ação e a sua qualidade, então mais impacto isso tem na minha vida e na dos outros. E essas ações, quando são enquadradas em algo mais estruturado, mais pensado, eu chamo de projeto. Portanto, é um projeto que eu construo, não é? Para incutir aqui felicidade, qualidade da minha vida. E depois vou avaliando isso ao longo do tempo, não é? Eu sei que normalmente as pessoas avaliam em situações limite, não é? Quando morre alguém, quando há um divórcio, enfim, quando há uma catástrofe, não é? Mas nós, não é? Devemos fazer como na saúde, devemos prevenir, devemos fazer as coisas como deve ser, não é? Ok. Ou seja, prevenir e estar com alguma regularidade a fazer um diagnóstico do ponto da vida, será? Exatamente, é isso. O ideal seria fazermos todos os dias, não é? Por exemplo, fazer ali um ritual antes de ir dormir, não é? Em vez de ir para as redes sociais até vir o sono, fazer uma avaliação. Será que o dia hoje... Ir para as redes sociais para vir o sono, não sei se as pessoas têm muito sucesso. Não têm de certeza. Depende do que vão ver, não é? Mas normalmente não é para adormecer que a pessoa vai para as redes sociais. Mas sim, então seria um ritual todos os dias, tipo o balanço de como é que está a correr a minha vida, ou o meu dia, como é que é? É o balanço do dia, o balanço da vida, o que é recomendável a pessoa pensar? O principal é que seja um balanço do dia. Ok. E que depois, assim que possível, por exemplo, ao fim de semana a pessoa tem mais tempo, aí pode fazer o resumo semanal e enquadrá-lo no balanço da vida, não é? Com mais tempo. Certo. Isto pode ser feito sozinho ou com alguém. Com um amigo, com a família, com um profissional, enfim, com qualquer pessoa. Agora, também em relação ao termo aqui da felicidade, o Jorge entende que este conceito da felicidade é quando a pessoa está bem em todas as áreas da vida? É aí que pode dizer, sou feliz? Sim, tendencialmente devemos nos preocupar com todas, porque nós somos uma pessoa multifactorial, não é? Portanto, eu posso fingir que, por exemplo, o que está ali à direita da minha sala não me interfere, não é? Sim. Mas se aquilo começar a cair no chão, ou seja, ao teto, não é? Eu se calhar vou ter que pedir à Ana para parar um bocadinho e já voltamos, não é? Portanto, isto para dizer o quê? Que se houver determinadas dimensões da minha vida que não estejam muito bem, elas vão interferir com as outras que estão bem, não é? E às 2 por 3 eu vou ter que, quase por obrigação, pensar nelas. Ok. Porque às vezes pode acontecer uma área da vida da pessoa está muito, muito bem, extraordinária, área profissional, de vento em popa, carreira, e depois a área amorosa, a pessoa, pronto, é o chamado dedo podre, escolhe mal todos os relacionamentos, não consegue ser feliz nessa área. E é considerada uma pessoa feliz ou não? Está muito bem numa área, mas não está nada noutra. Será que como é que vê? Bom, eu tenho um survey que utilizo e um modelo para fazer essa avaliação, não é? E, portanto, ao fim de uma determinada sequência de sessões, vamos imaginar, ao fim de 3 sessões, eu já tenho informação suficiente para dizer à pessoa, até do ponto de vista quantitativo, não é? De 0 a 100, como é que está a felicidade daquela pessoa. Ok. Isto só para a pessoa ter uma ideia, não é? Se bem que estas coisas não são... É como as doenças e a saúde, não é? Às vezes as fronteiras são assim um bocadinho difíceis de definir, não é? A partir de quando é que estou doente? Nesse questionário deve haver um conjunto de indicadores, eu por acaso não o conheço, tenho que ir ver. Deve ter mais de 100 questões ou por aí, e com vários indicadores de várias áreas, não é? Depois, juntando aquilo tudo, vai dar uma pontuação. É isso mesmo. Muito bom. É bom porque é uma forma também da pessoa fazer o seu diagnóstico, porque às vezes a pessoa ainda nem pensou muito bem em todas essas questões e em todas essas áreas, e daí ser tão importante. Esse tipo de trabalho é uma forma da pessoa também se conhecer, é responder a questionários, não é? Responder a perguntas, responder a questionários, não é? Que a pessoa às vezes responde a uma pergunta e pensa,
epá, nem tinha a noção que isto estava assim, não é? Tipo, tem Sem 3 dias. dúvida. Eu, às vezes, no ginásio de emoções, ou nos cursos de universidade na área de gestão de emoções, faço uma que as pessoas às vezes ficam um bocadinho incomodadas, algumas, não é? Tens 3 dias de vida, com quem estás e aonde? E a pessoa fica, epá, só 3 dias, pois, só 3 dias. O mal é que quando depois a pessoa vê, só com 3 dias não estava com aquela pessoa, ou não estava casada com aquela pessoa, ou não estava naquele sítio, e são tomadas de consciência que é só numa pergunta, e a pessoa ganha consciência ali, tipo, e agora? O que é que eu faço com isto? Pois agora, olha, agora já tens informação. Por isso nem sempre é fácil a gente procurar a felicidade. Depois quando conhecemos assim mais informação sobre o que é que a gente realmente quer, chegamos a outras conclusões, não é? É verdade. Então, vamos continuar. O Jorge defende que a filosofia deve estar presente em todas as dimensões da vida. No seu entender, como é que é possível aplicar então a filosofia à felicidade e aos desafios do cotidiano? É fácil? É. Para mim é fácil. Difícil é quem está do outro lado a responder às perguntas poderosas, não é? Pronto. Mas o próprio Jorge também tem que responder às suas perguntas. Também tem que fazer perguntas a si próprio. Normalmente eu, quando preciso de ajuda, recorro a colegas. Certo. E aí tenho que me submeter às metodologias deles, não é? Claro. Que nem sempre são parecidas sequer com as minhas. E Sim. tenho que confiar, não é, no trabalho dos Claro. meus colegas. Certo. Mas no meu caso, depois da abordagem quantitativa, entramos na qualitativa, que é eu vou tentar ter a certeza se aquela resposta é mesmo autêntica. Não é? E então faço aí mais 3 ou 4 perguntas numa sessão individual, já após resposta ao questionário, que a pessoa responde ao questionário online, não é? No sossego da sua casa ou assim, ou no seu smartphone, sentada no jardim, sei lá. Certo, certo. Mas depois vamos agendar umas sessões individuais para explorar aquilo, não é? Mas E partimos sempre de perguntas. sim, sim, é a metodologia filosófica por excelência, são aquelas questões difíceis do porquê, do para quê, não é? Certo. Propósito. Há muita gente que anda Exatamente, muito infeliz porque ainda não descobriu o seu propósito, não é? é Então verdade, passamos sempre fundamental a parte da autoconsciência. E essa autoconsciência vem através da resposta a essas perguntas, não é? E, exatamente. e para o Jorge, como é que é? Já disse que recorre a outras colegas, não é? A outras terapias, a outras metodologias, e às vezes, se calhar, até convém serem diferentes das suas, não é? Para não Sem haver dúvida. ali, não é? É sempre preferível. Mas, em termos da aplicação da filosofia à sua vida, à felicidade, ao bem-estar, quais é que são, assim, o que não pode dispensar no seu dia a dia para contribuir para a felicidade, para o bem-estar? Que eu não posso dispensar no meu dia a dia. Neste momento, treinar. Foi uma decisão que eu tomei. Eu sempre fui um desportista. Eu pratiquei desporto à volta de 30, 35 anos. Sempre em acumulação com outras atividades profissionais. E nunca desisti. Sempre tive essa resiliência, digamos assim. Só que depois tive uma lesão, tive que parar, lesão, idade, outros desafios, tive que parar, e depois foi cada vez piorando, não é? Até que agora já só estava com caminhadas, e aquilo quase que não tem grande efeito, não é? E então, este ano, no final, antes do verão, mais ou menos ali em junho, decidi voltar a experimentar e pronto. E então é uma coisa, já estou num nível interessante, já não estou propriamente no nível inicial, Boa. e estou sempre que vou, todas as semanas, a aumentar os objetivos, aumentar a velocidade, aumentar a quantidade, o tempo, enfim, uma série de coisas. Certo. Portanto, neste momento, se eu estiver mais do que 2 dias sem fazer, já começa a ficar complicado. Exatamente, já faz falta, não é? Já Já faz faz falta. falta. É isso mesmo. Em início, quando nós estamos a querer colocar um novo hábito na nossa vida, não é? Por vezes
custa um bocadinho, porque a pessoa não Claro. está habituada a fazer aquilo, não é? E o cérebro está sempre à procura do conforto e de não haver muito esforço e não se gastar muita energia. E lá está, tem que haver muita força de vontade, muita persistência, muito foco, porque mesmo nos dias em que o Jorge é início, ai, não me apetece se calhar ir treinar ou assim, a pessoa tem que ter foco e tem que ter consistência para ir. É para ir, é para ir. É mesmo, e é assim que se criam os novos hábitos e vai muito em coerência com o que disse no início desta live em relação à ação, não é? Felicidade é ação, não é? É qualidade na ação, pensamentos, e não é só termos o pensamento, é irmos para a ação, sem dúvida, não é isso? E depois vai tudo ter interferência com o nosso sentir, sem dúvida. E para além do desporto, mais alguma coisa que não dispensa no seu dia a dia? Sim, tenho algumas rotinas que têm na base os meus valores, não é? Uhum. Como, por exemplo, tenho encontros com amigos semanais. Certo. E tenho isto com os que estão em Portugal. Ou melhor, em Portugal não, em Lisboa. Lisboa. Em Portugal é muito grande. Certo. Em Lisboa. Os que estão fora têm outro tipo de rotinas, Uhum. como por exemplo as mensagens de voz no WhatsApp, trocamos imensas. Boa. E de facto o WhatsApp foi uma coisa, lá está a pôr a tecnologia ao nosso serviço, Nossa, não é? O WhatsApp foi uma coisa sim. excelente para, por exemplo, no Messenger não dá, as mensagens de voz, aquilo só dá 1 minuto, não Pois é? é. O WhatsApp permite vários minutos de seguida, não é? Certo, E certo. então é uma prática muito interessante com os amigos que estão longe e por aí fora, e a família, e etc. Boa, boa, boa. Um, Temos aqui o desporto e o convívio. Mais alguma queira acrescentar ou ficamos bem com estas? Há também mais uma que é eu preciso de pôr em prática a criatividade. Ou seja, o meu cérebro tem necessidade de criar sempre algo novo. É assim que eu me sinto bem. E Certo, quando consigo, então parece que é como o treino, não é? Uma sensação de bem-estar no final certo, fantástica. certo, certo, certo. Muito bom. Então temos aqui desporto, convívio e a criatividade, que não dá para dispensar. Funciona para os Jorge, experimentem vocês. Mas também difere, eu já ouvi falar sobre isso, também difere muito o conceito da felicidade do bem-estar, não é? Só um bocadinho, É só um. verdade, é Qual é que verdade. é, assim, a maior diferença que entende entre a felicidade e sentir bem-estar? A maior diferença tem a ver com o nível. Eu acho que o bem-estar é algo mais à flor da pele e que é como as plantas, tem que regar todos os dias, não é? Certo. Aliás, até às vezes, várias vezes ao dia, porque senão Sim, não dá, não é? Também depende da vida de cada pessoa. da planta. Também depende da planta. Há aquelas que gostam de ser Exato, regadas muitas vezes e há aquelas que gostam de ser regadas poucas vezes. Temos que as conhecer. sem dúvida, é verdade. E a felicidade. E enquanto que a felicidade não. A felicidade é algo que, se eu conquisto uma coisa muito importante na minha vida, que até levou, às vezes, até pode levar 1 ano, ou 2 ou 3 a conseguir, não é? Depois Sim, aquilo não acaba assim de um dia para o outro, não é? certo, sim. Aquilo vai promovendo felicidade ao longo do tempo e de longa duração e por aí Mais fora, longa duração, não é? precisamente. Boa, boa, boa. Faz-me todo o sentido. E agora vamos aqui a outra questão. O Jorge criou o Mac Project, que se baseia na ideia de que o ser humano é ele mesmo um projeto fundamental. Identifico muito com isto. Que necessita de ser construído ao longo da vida e do seu tempo. O método que privilegia o futuro, embora não descarte a importância da história da vida e da circunstância atual. Eu assim que li estes textos, não é? Lembrei-me logo de uma escultura que é o Self-Made Man, que é aquele homem que se está a auto-esculpir. Uhum. Estamos constantemente a fazer isso, não é? Constantemente em construção. E lembrei-me imediato dessa imagem. Do seu ponto de vista, o que é que cada pessoa deve ter em atenção para se ir construindo e lapidando ao longo da vida? Eu acho que o essencial é, depois de se conhecer bem, organizar-se bem, ter essa capacidade. E depois de conseguir organizar-se, ter a força suficiente para não deixar cair essa estrutura. Não é? Vamos imaginar que
que eu me conheço e chego ao fim de um determinado tempo, começo a arranjar forma de pôr isso em prática, não é? E eu acredito muito que a melhor estratégia para levar à prática aquilo que eu sou é a organização. É pensar bem, é analisar bem e depois levar para a prática. E quando eu levo para a prática, que era o que a Ana estava a dizer há bocadinho, eu tenho que ter muita força e coragem, não é? Porque senão aquilo eu já não vou treinar no dia a seguir. É verdade, tem que haver muito mais do que a motivação, tem que haver disciplina, porque a motivação muitas vezes começa muito alta, mas depois vai descendo. Mas quando a pessoa tem disciplina, quer apeteça, quer não apeteça, temos que ir, não é? Tem que haver muita consistência, muita persistência, se é aquilo que eu quero, é aquilo que eu vou fazer. Sim. Então, conhecer-nos bem, organizar e ir para a ação. Agora, por vezes a pessoa conhece bem, organiza-se e sabe que para se reorganizar tem que haver decisões que tem que tomar na vida. E tem que haver dor. Não sei. Em algumas talvez, noutras não necessariamente. Mas talvez, noutras não. Também era uma questão que eu lhe queria colocar, se é possível, assim na generalidade, haver felicidade sem ver dor. Sim, acho que é possível. Talvez não no início. No início penso que é mais complicado. Estou a dizer no processo todo. A pessoa conhece-se, organiza-se, toma decisões que às vezes são difíceis de tomar, mas é para a longo prazo. E para a longo prazo, se calhar aquela decisão vai doer um bocadinho, não é? E valendo a pena, vale a pena entrar e sentir um bocadinho de dor. Isto acontece? Não acontece? É possível haver felicidade sem dor? É obrigatório haver dor para haver felicidade? Eu acho que quando nós já chegamos ao ponto da felicidade, a dor já ficou lá atrás. Sim, não é? sim. Vou dizer quando a pessoa ainda não está lá. Pois, agora quando está no processo de tentar descobrir alguma coisa, então aí sim, aí eu acho que a pessoa vai bater muitas vezes contra paredes e obstáculos e por aí fora, não é? E depois, afinal não é por aqui, vira para o outro lado e não sei o quê. Aí, claro que sim, sem dúvida alguma. Nomeadamente quando a pessoa tem algum projeto, sabe que não está a ser feliz num projeto, tem que tomar uma decisão para ir para um outro projeto. Depois há as dúvidas, há as indecisões, vale a pena, não vale a pena, mas eu não sou feliz aqui. Depois é imaginar, daqui a 5 anos se não fizeres nada, vais estar mais feliz ou menos feliz? Epá, vou estar menos feliz, então tens que agir. Mas agora, então isso corre mal, então isso corre bem, não é? É muito... Está aqui alguém a dizer que a motivação supera a dor. Quando nós conseguimos ver a longo prazo os resultados dessas novas ações, não é? E preparar o cérebro para aquilo que vai acontecer se eu tomar aquela ação, não é? Daqui a 3 anos como é que vai estar a minha vida? Agora pode estar a doer muito. Agora, aquela pessoa que não está habituada a fazer exercício físico, não é? Agora pode estar a doer muito, mas como é que vai estar o teu corpo? Como é que vais estar a sentir daqui a 3 anos se continuares a ir ao ginásio 4 vezes por semana? Vais estar a sentir muito melhor, não é? Por isso vale a pena passar ali por um período que é um bocadinho de dor, porque a médio e longo prazo vai valer a pena. E por vezes as pessoas querem alterações na vida, não sei se o Jorge concorda ou não, não é? Nós trabalhamos os dois, ambos com transformações de pessoas, o Jorge de uma forma e eu de outra, mas às vezes as pessoas querem essas alterações e essa felicidade sem ter que passar por esse processo que é a dor, a tomada de decisão, a criação de novos hábitos. E nem, não dá, não é? Às vezes para chegarmos lá tem que haver dor, pois não vamos dizer que não, não é? Mas é um bocadinho por aí, a pessoa tem que estar preparadinha um bocadinho para isso, não é? E então... Há que treinar. Há que treinar. E preparar o cérebro, eu faço muitos exercícios na área da programação neurolinguística também, de programar o cérebro para se ver num futuro, como é que vai estar quando tomares esta decisão. Sim, vai haver dor agora, mas como é que vais poder estar daqui a 3 ou 4 anos? Pá, não é? E se a gente começar a perspectivar e se fizermos toda a construção positiva daquilo que pode acontecer se eu tomar esta decisão hoje, se calhar avançamos com mais velocidade. Agora, o que normalmente a pessoa tem, e que é a pessoa mais ansiosa, é pensar e fazer uma construção mental de tudo o que de negativo pode acontecer. A pessoa pensa com muito mais facilidade nos perigos das coisas correrem mal do que das coisas correrem bem. E por isso é que por vezes depois não avançam e nunca conseguem ser assim tão felizes, não é? Bem, isto o tempo vai avançando. Temos 3 minutos, não é? Pois é.
Gostaria então que nos deixasse uma frase, estamos a terminar também. Gostaria que nos deixasse uma frase ou uma mensagem final para quem nos está a ver ou ouvir, ele que depois nos vai ver também posteriormente. O que é que quer deixar? Então, acho que as pessoas poderão ganhar bastante se conseguirem dizer não àquilo que as afasta dos seus valores e da sua essência, não é? Não é possível, eu costumo dizer que não é possível ser amigo de Deus e do diabo ao mesmo tempo, não é? Portanto, não vai ser possível fazermos tudo nesta vida. Então, vamos só fazer aquilo que faz sentido para nós e que acrescenta valor àquilo que é o nosso projeto, o nosso caminho, não é? E então há que fazer isso com criatividade e com muita organização. Eu sou apaixonado pela palavra organização. Organização. É isso que faz com que eu diga, não vou para ali e vou para o outro lado. Ok. E o Jorge, considera-se que é um homem mais do pensar ou do sentir? Essa é uma pergunta excelente, que não estava aqui no nosso guião e, portanto, já fui apanhado desprevenido e não sei como é que vou responder. Acho que vou chumbar no teste agora. Não há Estava chumbos. a correr bem. É só respeitar a sua essência. Eu acho que, em alguns temas, eu sou mais de sensibilidade. Talvez nos temas mais importantes eu me foco mais na sensibilidade. Sei lá, por exemplo, na vida mais afetiva, eu dou muito valor à cumplicidade, dou muito valor à capacidade que as pessoas têm quase de adivinhar o que é que nós queremos e o que é que nós vamos fazer. A sintonia, a cumplicidade, não é? Exatamente, por aí. Que parece fácil, mas não é. Mas, por exemplo, noutro tipo de situações, se calhar do ponto de vista profissional, talvez muito mais pragmático, muito mais organizado, focado. Para conseguir distanciar dos problemas filosóficos que cada organização tem ou que cada pessoa tem, faz todo o sentido, não é? A pessoa tem que ter uma análise mais racional para conseguir analisar o que está a acontecer sem se envolver emocionalmente também, não é? Faz-me todo o sentido. Se bem que, ainda assim, eu acho que tenho as antenas sempre ligadas. O ideal é ligar as duas, é estarem sempre as duas presentes, não é? Mas numas alturas, muito mais noutras alturas, a gestão de emoções é isto, não é? É aliar emoção e razão. Muito bom. Sim, sim. Para quem quiser saber mais sobre o Jorge e sobre todos os projetos em que ele está envolvido, que são mesmo muitos, como é que o poderão encontrar? Partilha aqui com quem está a ouvir e a ver. Eu gosto muito do LinkedIn, é a rede social que eu mais gosto. Do ponto de vista profissional, é excelente. O algoritmo é muito interessante. Quando eu pesquiso qualquer coisa no LinkedIn, por exemplo, se eu puser lá a palavra felicidade, eu começo a receber colegas que também fazem a mesma coisa. Não é? E isso facilita imenso todo o processo. Não é? Portanto, se forem ao meu LinkedIn... Ou então, no website do Gabinete Project também é algo que estamos sempre a alimentar. Temos um blog lá no website e, portanto, podem seguir. Ainda agora publiquei um artigo, agora não, ontem publiquei um artigo sobre a minha experiência na compra de um telemóvel novo. E, apesar daquilo não parecer filosófico, se as pessoas lerem com atenção, vão ver que aquilo é um tema filosófico. E agora o objetivo é publicar mais artigos desse género. Por exemplo, esta semana portanto foi o telemóvel a semana passada. Esta semana vai ser uma nova conta bancária, vou também contar o processo. E por aí fora. Tudo coisas novas e vou partilhar. Pronto. Eu fiquei curiosa. Eu acho que as pessoas que estão aqui a ouvir também devem ter ficado. De qualquer forma, esta live vai ficar gravada no Instagram, vai ficar no Spotify. E eu depois também coloco lá os links para as pessoas acederem logo com mais velocidade a todas as informações e também fica no YouTube. Por isso depois eu partilho os links todos e vai lá ficar tudo direitinho para quem quiser depois também seguir com mais pormenor o trabalho do Jorge. Quero agradecer-lhe ter aceito este convite, estar aqui comigo.
no dia de hoje a falar sobre este tema tão interessante que é a aplicação da filosofia na felicidade e nos desafios do cotidiano. E, entretanto, vou já dizer que no próximo episódio de Emoções em Podcast, vai ser o 11º episódio, teremos o tema A Importância da Imagem para a Autoestima, com a Karina Gomes. E é tudo. Muito obrigada, Excelente. Jorge. Muito obrigado, Ana. Bom trabalho. A continuação de um bom até trabalho. breve. Até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau.